Meu nome é Thaís, e por muito tempo eu acreditei que a minha existência dentro daquela casa não passava de um detalhe esquecido. Cresci em meio a móveis luxuosos, lustres cintilantes e corredores longos demais para quem nunca teve um abraço verdadeiro. As paredes da mansão guardavam os ecos de risos e brindes, mas raramente esses sons me incluíam. Eu estava ali, mas era como se não estivesse. A cada dia, eu me tornava especialista em ocupar o mínimo de espaço, em falar baixo, em desaparecer dentro da própria família. Quando eu descia para o café da manhã, sempre me sentia uma intrusa em minha própria cozinha. Roberto, meu irmão, já estava sentado à mesa, e parecia que o mundo girava em torno dele. Minha mãe se inclinava com delicadeza para servir-lhe o suco fresco, ajustava o guardanapo sobre o colo dele e dizia, com um sorriso que nunca era direcionado a mim: "Você precisa se alimentar bem, querido, tem um futuro brilhante pela frente." Eu, sentada do outro lado, esperava em silêncio que alguém percebesse que também estava ali. Quando ousava contar que havia tirado uma boa nota, recebia apenas o olhar frio do meu pai, que resmungava: "É o mínimo que se espera." Roberto era celebrado como se fosse um pequeno rei. Quando ele falava, todos ouviam, quando ele tropeçava, todos riam junto, transformando seus erros em charme. Comigo, tudo era diferente. Se eu cometia uma falha, ela era usada como prova de que eu nunca estaria à altura. Se eu tinha sucesso, o assunto morria antes mesmo de nascer. Aprendi a guardar minhas vitórias no bolso, como quem esconde tesouros de ladrões. Aos domingos, enquanto minha mãe exibia com orgulho os troféus esportivos de Roberto para as visitas, eu ficava no quarto, tentando não ouvir as frases que sempre se repetiam: "Ele nasceu para o sucesso." Eu olhava meus desenhos de arquitetura e pensava que talvez ali, no traço de uma parede, no risco de uma escada, estivesse a prova de que eu também nascerá para algo. Mas ninguém perguntava o que eu fazia, ninguém se importava em saber quais eram os meus sonhos. Meu pai tinha uma maneira peculiar de mostrar seu desprezo. Não eram palavras, mas gargalhadas. Sempre que Roberto me ridicularizava, dizendo coisas como "você nunca será ninguém" ou "melhor desistir antes de passar vergonha", meu pai explodia em risos, batendo a mão pesada sobre a mesa. Era como se aquele som confirmasse que eu realmente não tinha lugar ali. Eu engolia a dor, mas cada risada ficava gravada em mim como uma cicatriz. Na adolescência, quando eu me refugiava nos livros e nos cadernos de desenho, Roberto era levado a festas, viagens e encontros que eu jamais sonhei em ter. Ele voltava contando histórias, cercado de amigos e admiração, e eu me escondia ainda mais. A solidão se tornou minha companheira fiel. Mas foi também nesse período que eu percebi algo importante: enquanto eles se divertiam apagando minha luz, eu construía uma chama secreta que ninguém poderia apagar. Houve dias em que cheguei a desejar desaparecer de vez, deixar de tentar. Mas sempre que pegava um lápis, algo dentro de mim reacendia. Eu desenhava casas que transmitiam calor, salas em que nunca faltava espaço para alguém ser visto, jardins onde nenhuma criança se sentia esquecida. Cada linha era um grito silencioso de resistência, uma promessa de que eu criaria o meu próprio lugar no mundo. As diferenças entre nós eram gritantes. Se Roberto chegava atrasado em algum compromisso escolar, minha mãe o defendia: "Ele tem tantas responsabilidades, coitado." Se eu chegava na hora certa, ninguém notava. Se eu economizava a mesada para comprar um caderno novo, meu pai dizia: "Que bobagem, você nunca vai usar isso para nada." Se Roberto ganhava um presente caro, justificavam: "Ele merece, sempre se esforça tanto." Esse esforço dele, eu sabia, não passava de charme e de palavras bonitas. O meu, real e constante, era invisível. Por muito tempo, aceitei essa condição. Mas dentro de mim crescia algo que eles nunca perceberam: a convicção de que meu silêncio não era fraqueza, era armadura. A cada desprezo, a cada risada cruel, eu fortalecia uma promessa silenciosa. Eu não precisava da validação deles para existir. Um dia, eu mostraria que a filha invisível tinha se tornado alguém impossível de ignorar. E quando esse dia chegasse, não haveria gargalhada que fosse capaz de abafar a minha voz. As memórias da minha infância voltam como cicatrizes que nunca cicatrizaram de verdade.
Não foram dias de alegrias simples, mas de ausências gritantes. Eu lembro do meu aniversário de 8 anos, quando fiquei horas esperando que meus pais chegassem para cantar parabéns. A mesa estava arrumada, os balões coloridos pendurados, mas eles apareceram tarde, trazendo Roberto pela mão e carregando um presente enorme só para ele. Minha mãe ainda disse, sem perceber o que causava em mim: ele se comportou tão bem hoje, mereceu. Eu fiquei em silêncio, cortando o bolo sozinha, sorrindo apenas para a câmera de uma tia distante que quis registrar aquele momento. Até hoje, quando olho para aquela foto, vejo uma menina tentando esconder a própria solidão. Na escola, eu me esforçava como podia. Passava tardes inteiras mergulhada nos livros, rabiscando resumos, refazendo exercícios. Lembro de uma vez em que voltei para casa com um certificado de destaque em redação. Entreguei para minha mãe, orgulhosa, esperando pelo menos um olhar de aprovação. Ela pegou o papel com frieza, colocou em cima da mesa e disse: "Não é nada demais, Roberto também já ganhou algo parecido." E assim, meu pequeno triunfo foi engolido pelo nada. Foi nesse dia que percebi: meus feitos seriam sempre comparados, nunca celebrados. As brigas com Roberto não eram apenas brigas de irmãos. Ele carregava dentro de si a certeza de que tinha licença para me esmagar, porque sabia que meus pais ririam junto. Quando eu tentava revidar, minha mãe me repreendia: "Pare de invejar seu irmão, Thaís." Eu não invejava, nunca quis ser ele. Eu só queria existir sem ser pesada. Mas naquela casa, minha existência era tolerada apenas quando eu permanecia em silêncio. A ferida mais profunda, no entanto, veio em uma noite de Natal. Todos os presentes estavam empilhados sob a árvore, embrulhados em papéis brilhantes. Eu procurei o meu nome em cada etiqueta e, quando encontrei, era apenas uma caixa pequena com um par de meias simples. Enquanto isso, Roberto recebia uma bicicleta nova, algo que ele nem havia pedido. Quando ele saiu pedalando pela garagem, meu pai riu alto, cheio de orgulho. Eu, abraçada ao meu embrulho sem brilho, aprendi a sorrir para não chorar. Foi ali que entendi que, para eles, eu nunca mereceria o extraordinário. Apesar da dor, havia algo dentro de mim que crescia em silêncio. Era uma mistura de raiva e determinação. Cada vez que era deixada de lado, eu me prometia que faria diferente. Eu estudaria mais, desenharia mais, trabalharia mais. Eu não tinha festa, não tinha elogios, mas tinha vontade. E essa vontade era o que me mantinha firme. O tempo passou e as feridas ficaram. Até hoje, ao ouvir o som de gargalhadas em jantares familiares, sinto meu estômago revirar. Não porque eu tenha medo de ser esquecida novamente, mas porque sei exatamente como é estar presente, ainda assim, ser tratada como se não existisse. Essas memórias não me paralisam mais. Elas me lembram todos os dias que eu sobrevivi ao silêncio mais cruel e que, por isso, ninguém seria capaz de me silenciar para sempre. As feridas da minha infância não cicatrizaram, mas se transformaram em armadura. E embora meu coração ainda carregasse marcas, eu sabia que aquele passado seria combustível. Porque um dia, eu mostraria a eles que a filha invisível tinha encontrado seu lugar no mundo, e que não precisava do aplauso de ninguém para permanecer de pé. Quando deixei a casa dos meus pais, muitos acharam que eu não sobreviveria sozinha. Diziam que eu não tinha estrutura, que não passava de uma sonhadora sem rumo. Lembro da expressão satisfeita de Roberto ao me ver partir com minhas malas modestas, quase como se estivesse presenciando o último ato da minha derrota. O que ele não sabia é que aquela saída era o primeiro passo da minha libertação. Eu não estava apenas deixando para trás as paredes frias da mansão, eu estava escolhendo construir minha própria vida, pedra por pedra, com minhas próprias mãos. O começo não foi fácil. Eu dividia um apartamento pequeno, com móveis usados e contas que pareciam maiores do que meu salário. Trabalhei em escritórios onde passava despercebida, como sempre havia acontecido em casa. Mas algo dentro de mim era diferente. Pela primeira vez, meu esforço tinha um resultado palpável, não dependia da aprovação de ninguém. Cada projeto entregue, cada hora extra virava uma pequena vitória que eu guardava como um tesouro. Foi no silêncio das madrugadas, entre pilhas de papéis e xícaras de café frio,
que minhas ideias começaram a ganhar forma. Eu não tinha contatos, não tinha apadrinhamento, mas tinha talento e uma obsessão silenciosa. Comecei a me inscrever em concursos de arquitetura, muitas vezes com medo de ser rejeitada. Mas, quando as primeiras aprovações chegaram, eu chorei sozinha, escondida, sem poder compartilhar a notícia com quem deveria ser minha base. Talvez fosse melhor assim. O brilho da minha conquista era só meu, não seria apagado por risos de escárnio. Com o tempo, meu nome começou a circular discretamente no meio. Pequenos projetos de interiores deram lugar a reformas maiores, depois a construções de destaque. Clientes voltavam e me indicavam, admirados não só pelo resultado, mas pela forma como eu transformava suas ideias em realidade. Cada contrato assinado era um lembrete de que eu estava trilhando o meu caminho, mesmo que ninguém da minha família soubesse. E, talvez por ironia do destino, meu trabalho começou a chamar a atenção justamente de pessoas que meus pais admiravam, empresários e investidores que frequentavam as mesmas festas luxuosas em que eu sempre fui ignorada. Eles falavam de mim, elogiavam meus projetos, mas meus pais não faziam ideia de que a arquiteta mencionada era a filha que desprezavam. Eu, claro, mantive o segredo. A invisibilidade que um dia me sufocou agora era minha melhor aliada. Foi nesse período que tive uma das maiores vitórias da minha vida. Recebi um convite para liderar um projeto inovador em uma empresa internacional de arquitetura. Não era apenas um emprego, era a prova de que o talento que eles desprezaram tinha encontrado espaço no mundo. Aceitei o desafio, mergulhei de corpo e alma, e cada linha traçada me lembrava da menina que desenhava casas no quarto escuro, sonhando com um futuro em que fosse vista. Mas o que mais me fez sorrir em silêncio foi o segredo que guardei de todos. Parte dos meus ganhos, eu investi com cuidado, comprando propriedades, ampliando meu patrimônio de forma inteligente. Eu, a filha ignorada, havia conquistado mais do que Roberto jamais imaginou. Cada documento guardado, cada escritura registrada era uma peça de um quebra-cabeça que, um dia, seria revelado. Eu não tinha pressa. Aprendi a vida inteira a esperar no silêncio. Só que, dessa vez, não era por atenção, mas pela oportunidade perfeita. Quando esse momento chegasse, eles veriam que a filha invisível não apenas sobreviveu, ela construiu um império diante dos olhos que escolheram não enxergá-la. E eu sabia, no fundo do meu peito, que esse momento se aproximava mais rápido do que eles jamais poderiam prever. O convite chegou em um envelope branco, com letras douradas que pareciam brilhar sob a luz da manhã. Eu o encontrei na portaria do meu prédio, entregue com a mesma formalidade fria que sempre acompanhava os gestos da minha família. Jantar de aniversário de Helena e Alfredo, estava escrito, seguido da data e do local, a mansão onde vivi anos de silêncio e desprezo. Não havia dedicatória, nenhum "esperamos por você", apenas a obrigação social de manter a imagem de família unida. Por alguns segundos, fiquei parada com o envelope nas mãos, como se pesasse mais do que deveria. A primeira reação foi de rejeição. Minha vontade era rasgar o papel e jogá-lo fora, como quem finalmente se liberta de um peso antigo. Mas algo em mim hesitou. Eu já não era a mesma menina que se encolhia nos cantos da casa para não ser notada. Eu tinha minhas conquistas, meus segredos, minhas armas. Talvez, aquela fosse a chance de olhar nos olhos deles sem baixar a cabeça. Abri o guarda-roupa e deixei meus olhos percorrerem os cabides. Havia vestidos caros, frutos de eventos de trabalho, viagens e premiações. Mas nenhum deles me parecia adequado. Eu não queria chegar como alguém que precisava ostentar para provar valor. Não. Eu queria chegar como eu mesma, simples, firme, no controle. Escolhi um vestido sóbrio, de tecido leve, que não chamaria a atenção pelo brilho, mas pelo caimento elegante. Sorri diante do espelho. Pela primeira vez, não era o reflexo da filha invisível que eu via, mas de uma mulher que aprendeu a não precisar da aprovação de ninguém. Nos dias que antecederam a festa, eu me peguei revivendo memórias. As gargalhadas de desprezo, as comparações, os olhares frios. E, em contrapartida, me lembrava de cada conquista que eu havia guardado em silêncio. Eu sabia que naquela noite não seria apenas mais uma convidada. Eu estava prestes a entrar em território hostil, mas não como vítima.
Eu entraria como alguém que tinha algo a mostrar, ainda que eles não fizessem ideia. No fundo da minha gaveta, havia um embrulho pequeno, envolto em papel prateado. Não era apenas um presente. Era a chave para um momento que eu havia esperado por anos. Passei os dedos pelo laço que o fechava e senti um arrepio percorrer minha pele. Eu sabia que aquele objeto carregava mais do que surpresa. Carregava a revelação que poderia transformar cada riso de desprezo em silêncio constrangido. Quando o dia chegou, acordei mais cedo do que de costume. Tomei banho devagar, deixei meus cabelos soltos caindo pelos ombros e vesti o traje escolhido. Ao me olhar no espelho, percebi que não tremia. Meu coração estava firme, como se tivesse ensaiado esse momento durante toda a vida. Coloquei o presente na bolsa e saí do apartamento sem olhar para trás. A cada quilômetro que me aproximava da mansão, mais lembranças surgiam. O portão alto, o jardim impecável, as janelas enormes iluminadas à noite. Quantas vezes eu havia sonhado em deixar aquele lugar para nunca mais voltar. E, ainda assim, ali estava eu, retornando não como filha encolhida, mas como mulher pronta para enfrentar o que viesse. Quando cheguei, as luzes da mansão já brilhavam como um farol. Carros de luxo se alinhavam na entrada, convidados vestidos em trajes sofisticados circulavam com taças nas mãos. Respirei fundo antes de atravessar o portão. Meu peito não estava mais pesado, e sim cheio de uma calma estranha, como se a noite já fosse minha, mesmo antes de começar. Entreguei as chaves do carro a uma manobrista e caminhei em direção à entrada. O som da música clássica se espalhava pelo ar, e as vozes animadas ecoavam dos salões. Segurei o embrulho com firmeza, sentindo o laço prender-se entre meus dedos. Aquela não seria apenas mais uma festa de aniversário. Seria o palco da minha presença. E, dessa vez, ninguém seria capaz de fingir que eu não estava ali. Assim que atravessei o hall de entrada, fui engolida pela cena que já conhecia tão bem, o excesso. Lustres cintilantes, mesas cobertas por toalhas de seda, arranjos de flores tão altos que quase escondiam os convidados. Tudo reluzia para transmitir a imagem de perfeição, como se aquele lar fosse um santuário de harmonia e sucesso. Mas eu sabia a verdade, por trás do brilho, existia a mesma frieza que me moldou. Meus olhos percorreram o salão, e logo encontrei o centro gravitacional da noite, Roberto. Ele estava rodeado de pessoas, como sempre. Os convidados se inclinavam para ouvir suas histórias, riam alto de suas piadas, e minha mãe permanecia ao lado dele, ajustando o paletó com aquele cuidado maternal que nunca me alcançou. Meu pai observava de longe, orgulhoso, com o peito estufado, como se o filho fosse a prova viva de sua própria grandeza. Caminhei até um canto, evitando os olhares curiosos. Algumas pessoas me cumprimentaram com formalidade, mas não demoraram a seguir em frente, como se meu nome não tivesse peso algum. Era curioso perceber como, mesmo ali, eu permanecia invisível. Era como se o salão inteiro tivesse sido montado para reforçar essa condição, eu, uma sombra em meio àquela vitrine de egos. Servi-me de uma taça de espumante e me mantive em silêncio. Observei cada detalhe com a calma de quem já esperava por aquilo. Vi minha mãe cochichar no ouvido de uma amiga, desviando o olhar na minha direção. Senti os risos contidos, os olhares de cima a baixo, como se me avaliassem. Mas não havia dor em mim, apenas um estranho alívio. Pela primeira vez, não me importava. Estar à margem já não era um castigo. Era parte do meu plano. Enquanto a orquestra tocava, percebi como todos pareciam participar de uma encenação. As mulheres riam exageradamente, os homens falavam alto sobre negócios, e Roberto se colocava como protagonista, o herdeiro perfeito. Eu assisti aquilo como quem observa um teatro, um palco montado para enaltecer apenas um ator, enquanto os demais eram figurantes descartáveis. Em determinado momento, senti uma mão pousar no meu ombro. Era uma prima distante, sorridente, mas com aquele ar de falsa cortesia. Você está tão diferente, Thaís, disse ela, com os olhos escaneando meu vestido simples. Respondi apenas com um sorriso breve. Não havia necessidade de me defender. Eu sabia quem eu era.
Sabia que aquela noite não terminaria como todas as outras. As horas passaram em meio a brindes, discursos e risadas. Eu permaneci firme, carregando o pequeno embrulho na bolsa como se fosse um segredo pulsante. Cada vez que alguém mencionava o nome de Roberto, cada vez que um elogio era direcionado a ele, eu me lembrava do que guardava comigo. O presente estava ali, esperando o momento certo, como uma flecha já posicionada na corda de um arco. Quando os garçons começaram a circular recolhendo os pratos principais, senti a mudança no ar. Era chegada a hora dos discursos, o ápice da noite. Os convidados foram se reunindo em volta da grande mesa central, as taças sendo preenchidas mais uma vez. Eu respirei fundo e me mantive no meu canto, sabendo que em poucos minutos a encenação atingiria o auge. Enquanto observava, percebi que não tremia. Não havia medo. Havia apenas a serenidade de quem sabe que cada peça já está em seu devido lugar. A festa era deles, mas o palco, ainda que não soubessem, já estava montado para mim. E quando a cortina invisível caísse, ninguém poderia fingir que eu não existia. O salão silenciou quando meu pai levantou a mão, chamando a atenção dos convidados. O tilintar das taças cessou, a orquestra diminuiu o volume da música, e todos se voltaram para a grande mesa central. Eu sabia exatamente o que viria, o momento em que meu irmão tomaria o lugar de destaque, como sempre acontecia. Não demorou para que Roberto se levantasse, ajeitando o paletó com a confiança arrogante de quem acredita ser insubstituível. Ele ergueu a taça e sorriu largo, seu olhar varrendo os presentes como se fosse o anfitrião da noite. Quero aproveitar este momento para agradecer a todos por estarem aqui, celebrando não apenas o aniversário dos nossos pais, mas também a família incrível que construímos, disse, modulando a voz para que todos ouvissem. As cabeças se inclinaram em aprovação. Ele fez uma pausa dramática, sorriu ainda mais e então lançou a frase que atravessou o salão como uma lâmina: obrigado por terem criado um filho único. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Era como se todos precisassem de alguns segundos para processar a crueldade escondida naquela frase. E então, como um coro ensaiado, as risadas explodiram. Meu pai gargalhou alto, batendo a mão pesada sobre a mesa. Minha mãe levantou a taça em direção a Roberto, com os olhos brilhando de orgulho. Alguns convidados, constrangidos, sorriram sem saber como reagir. Outros riram de verdade, como se aquela fosse apenas mais uma piada espirituosa. Eu não ri. Permaneci imóvel, com a taça ainda apoiada na mesa, observando cada detalhe. O som das gargalhadas não me perfurava mais como antes. Em vez de dor, senti uma calma estranha, quase fria. Era como se o tempo tivesse parado e eu tivesse sido transportada para fora daquela cena. Eu os olhava de longe, como quem assiste a um espetáculo grotesco, e pela primeira vez, não me senti parte dele. Roberto, satisfeito com o efeito das palavras, ergueu a taça ainda mais alto. A este lar, a esta história, a este legado, declarou, recebendo mais aplausos e gritos de aprovação. Meu pai se levantou, colocou o braço nos ombros dele e completou: você é nosso orgulho, filho. Minha mãe assentiu, emocionada, enxugando discretamente uma lágrima. Não era possível distinguir se era de felicidade ou pura vaidade. Ninguém olhou para mim. Ninguém percebeu minha presença, sentada a alguns lugares afastada, com um sorriso contido que ninguém poderia decifrar. Mas eu sabia, aquele era o instante que eu esperava. Com movimentos lentos, retirei de dentro da bolsa o pequeno embrulho prateado. Coloquei-o sobre a mesa, perto das taças que refletiam a luz do lustre, e empurrei levemente até que todos percebessem. Um presente, disse suavemente, sem elevar a voz. Minhas palavras soaram baixas, mas firmes o suficiente para cortar o riso de quem estava mais próximo. Minha mãe lançou-me um olhar curioso, quase impaciente. Meu pai arqueou as sobrancelhas. Roberto apenas sorriu, debochado. Não abra ainda, acrescentei, encostando a taça nos lábios sem beber. A ordem implícita em minha frase pareceu incomodá-los, como se fosse ridículo que a filha esquecida ousasse ditar regras naquela noite. Vi minha mãe franzir a testa, tomada pela curiosidade que sempre a dominava. Vi meu pai tamborilar os dedos na mesa,
um gesto que denunciava sua impaciência. E vi Roberto, com aquele olhar presunçoso, como se tivesse certeza de que nada que viesse de mim pudesse ter importância. Mas eu sabia que, naquele instante, o jogo tinha mudado. Eles não sabiam, mas já estavam prestes a cair em uma armadilha que eu havia preparado por anos. O salão inteiro vibrou novamente com música e conversas, mas em minha mente só havia silêncio. O presente estava lá, à espera, como uma bomba prestes a explodir. E quando a fita fosse desfeita, não haveria como voltar atrás. Não demorou muito para que a curiosidade os dominasse. Eu sabia que seria assim. Meus pais nunca suportaram esperar, sempre quiseram controlar tudo ao redor, abrir portas que não eram suas, decidir o que os outros deveriam ou não fazer. O presente que repousava sobre a mesa parecia chamá-los, como se o silêncio em torno dele fosse uma provocação. Minha mãe foi a primeira a se inclinar. Seus dedos, cobertos de anéis brilhantes, deslizaram pelo laço prateado com um nervosismo quase infantil. Não consegue esperar nem um instante, não é, mãe? Pensei, observando a impaciência estampada em seus olhos. Meu pai tentou manter a pose de autoridade, mas sua mão já tamborilava sobre a mesa, denunciando a ansiedade. Roberto sorriu, debochado, como se tivesse certeza de que encontraria dentro da caixa algo irrelevante, uma tentativa patética de chamar atenção. O som do papel sendo rasgado ecoou mais alto do que eu esperava. Era quase um estalo, como se estivesse rompendo não apenas o embrulho, mas anos de silêncio acumulado. Minha mãe abriu a caixa e retirou um envelope grosso, repleto de documentos. O sorriso que ela trazia nos lábios desapareceu lentamente, substituído por uma rigidez desconfortável. Que é isso? Perguntou meu pai, pegando o envelope e folheando as folhas com pressa. O barulho do papel se misturava ao burburinho crescente dos convidados, que se aproximavam, curiosos. O salão parecia prender a respiração junto comigo. Dentro do envelope havia tudo: cópias de contratos assinados em meu nome, certificados de prêmios de arquitetura que eu havia recebido, reportagens de revistas especializadas destacando meus projetos, e, no topo, a confirmação oficial da minha nomeação como CEO de uma empresa internacional com a qual eles sonhavam se associar há anos. Minha mãe deixou escapar um sussurro que escapou entre os dentes: isso não pode ser verdade. Roberto avançou, pegou as folhas da mão dela e começou a ler, cada linha deixando seu rosto mais pálido. Não é possível, repetia, a voz cada vez mais falha. Ele me olhou como se me visse pela primeira vez, como se de repente eu tivesse surgido do nada, ameaçando o pedestal onde sempre esteve sozinho. Meu pai tentou se recompor. Isso é algum tipo de engano. Deve haver um erro. Mas a assinatura nas cartas oficiais não deixava espaço para dúvidas. Meu nome estava lá, em destaque, impresso com a autoridade que ninguém naquela mesa jamais reconheceu em mim. Os convidados, já em volta, cochichavam entre si. Alguns até sorriram discretamente, admirados com a revelação. Outros apenas olhavam com curiosidade mórbida, como quem assiste a um espetáculo inesperado. Roberto se virou para mim, sua voz carregada de raiva e incredulidade. Você, como conseguiu isso? Não respondi de imediato. Apenas mantive o olhar fixo nele, deixando que o silêncio falasse por mim. Era o mesmo silêncio que me acompanhou a vida inteira, mas, dessa vez, não como peso, e sim como arma. Minha mãe, descontrolada, ergueu a voz. Isso é ridículo, Thaís. Você sempre foi, sua frase se perdeu no ar, incapaz de concluir aquilo que já não fazia sentido. O rótulo de fracasso que carregaram para mim por anos se dissolvia diante dos olhos de todos. Eu respirei fundo e falei com calma, cada palavra escolhida com precisão. Vocês passaram a vida inteira fingindo que eu não existia. Hoje, não precisam fingir mais. Eu estou aqui, e vocês não podem apagar o que conquistei. O impacto da minha voz foi imediato. O salão, que antes ecoava gargalhadas e brindes, agora estava mergulhado em silêncio. Os rostos dos meus pais estavam paralisados entre a raiva e a vergonha, enquanto Roberto parecia ter perdido o ar. O presente, simples em aparência, havia aberto feridas que eles nunca poderiam fechar.
E naquele instante, enquanto os cochichos cresciam em torno de nós, percebi que não era apenas a minha vitória que se revelava ali. Era o desmoronar da imagem que eles sustentaram por toda a vida, a família perfeita, intocável, sem falhas. Bastou um embrulho prateado para que a farsa caísse por terra. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi mais ensurdecedor do que todas as risadas que já precisei engolir em silêncio. Eu podia ouvir o som das respirações curtas, os copos pousando devagar sobre a mesa, o farfalhar dos vestidos das convidadas se mexendo inquietas em suas cadeiras. Meus pais permaneciam imóveis, com os documentos ainda espalhados diante deles como fragmentos de uma explosão que não souberam prever. Roberto, ao lado, parecia um animal acuado, os olhos arregalados, a boca aberta sem emitir som algum. De repente, minha mãe quebrou o silêncio com um grito agudo: "Isso é uma farsa. Deve ser algum truque barato." Ela tremia, não de medo, mas de orgulho ferido. Seus olhos vasculhavam os rostos ao redor, como se buscasse alguém que confirmasse sua versão, alguém que a salvasse da vergonha pública. Mas ninguém disse nada. O constrangimento pairava como uma nuvem densa sobre cada convidado. Meu pai tentou se levantar, mas suas pernas vacilaram. Apoiado na mesa, ele forçou uma gargalhada, tentando dar ao episódio um tom de piada. Vejam só, a Thaís resolveu brincar de arquiteta de sucesso. Engraçadinha, não é? Mas a risada morreu em sua garganta quando percebeu que os olhares dos presentes não o acompanhavam. Todos olhavam para mim, e não para ele. Pela primeira vez, eu era o centro da atenção. Roberto, por sua vez, perdeu o controle. Você não pode ter feito isso sozinha. Quem te ajudou? Quem colocou você aí? Sua voz subiu, carregada de raiva e incredulidade. Ele parecia incapaz de aceitar que eu tivesse alcançado algo sem depender dele, sem depender dos meus pais. Sua mão tremia ao apontar para os papéis, como se as provas fossem fantasmas ameaçando sua posição. Os cochichos começaram a se espalhar entre os convidados. Ouvi palavras como impressionante, extraordinário e até finalmente reconhecida. Vi celulares discretamente sendo levantados, capturando imagens daquela cena. Eu sabia que, no dia seguinte, aquela história correria pelos círculos sociais como fogo em palha seca. A família que sempre se orgulhou de aparentar perfeição estava agora exposta, frágil, despedaçada. Minha mãe, em um gesto desesperado, tentou agarrar os documentos para escondê-los, como se ao fazê-lo pudesse apagar a verdade. Isso não prova nada, ela gritou, mas sua voz soava mais como súplica do que como acusação. Meu pai a segurou pelo braço, mas não para contê-la, para impedir que ela piorasse ainda mais a cena. Ele sabia. No fundo, ele sabia que não havia volta. Roberto me encarava com ódio. Você arruinou tudo. Arruinou nossa noite, nossa imagem, nossa família. Eu apenas o encarei de volta, serena, e respondi com firmeza: não fui eu quem arruinou nada. Vocês fizeram isso quando decidiram me apagar da história. Hoje, só estou devolvendo a verdade ao lugar de onde nunca deveria ter saído. O silêncio voltou a cair, mas desta vez não era de constrangimento para mim. Era para eles. Pela primeira vez, meus pais e meu irmão provaram do gosto amargo daquilo que sempre me ofereceram, invisibilidade, mas agora voltada contra eles. A diferença era que, ao contrário de mim, eles não sabiam sobreviver sem aplausos, sem validação, sem a imagem perfeita que cultivaram por tantos anos. Enquanto os convidados se afastavam em pequenos grupos, murmurando entre si, eu permaneci de pé, firme, sem baixar o olhar. Não precisei levantar a voz, não precisei de discursos longos. A queda da família perfeita estava diante de todos, e eu só precisei de um presente prateado para desmontar o teatro que eles encenaram a vida inteira. Quando deixei a mansão naquela noite, o som dos murmúrios ainda ecoava atrás de mim. O portão se fechou lentamente, como se quisesse aprisionar todos eles dentro do teatro desmoronado que haviam construído. Caminhei até meu carro com passos firmes, e pela primeira vez não senti o peso da exclusão. Eu não estava fugindo.
Eu estava partindo por escolha, de cabeça erguida, levando comigo a certeza de que não havia mais volta. Nos dias seguintes, as consequências se espalharam como ondas em um lago. Os convidados daquela festa não guardaram segredo. Vídeos circularam discretamente entre grupos sociais, e logo minha família, que sempre cultivou a imagem de perfeição, se viu mergulhada em olhares de reprovação. Meus pais, que antes eram exaltados como exemplos de sucesso, passaram a ser comentados em sussurros. Como puderam desprezar a própria filha assim, como não perceberam o que ela se tornou? A reputação deles, construída ao longo de décadas, começou a ruir. Minha mãe, Helena, tornou-se prisioneira da própria vaidade. Acostumada a ser admirada nos jantares e eventos de caridade, agora era recebida com sorrisos frios e olhares carregados de julgamento. Vi em uma entrevista social que tentou conceder, seu semblante rígido, tentando manter a pose, mas a insegurança saltava de seus olhos. Ela já não conseguia sustentar o papel de dama perfeita. O que antes era orgulho virou vergonha. Meu pai, Alfredo, perdeu mais do que status. Muitos de seus antigos parceiros de negócios, que haviam investido na imagem de uma família sólida e confiável, começaram a se afastar. O homem que ria alto das minhas humilhações passou a se recolher em silêncio, evitava ser visto em público. Para ele, o golpe mais duro não foi apenas a perda do respeito social, mas perceber que sua autoridade dentro de casa estava quebrada. Pela primeira vez, ele não tinha mais domínio sobre a narrativa. E Roberto, meu irmão, não suportou a queda do pedestal. No trabalho, colegas que sempre o bajulavam começaram a tratá-lo com frieza, como se de repente enxergassem que ele não era o prodígio que dizia ser, mas apenas alguém sustentado pela imagem fabricada dos meus pais. Seus projetos fracassaram, investidores recuaram. As portas que sempre se abriam automaticamente para ele agora estavam se fechando. A raiva dele por mim se transformou em silêncio amargo. Ele não me procurou, não ousou dirigir uma palavra. Talvez porque soubesse que qualquer acusação só serviria para reforçar ainda mais sua derrota. Eu, por outro lado, floresci. Minha nomeação como CEO foi confirmada oficialmente em anúncios públicos, e meu nome passou a circular com respeito em ambientes onde antes eu jamais imaginava estar. A cada entrevista, a cada reconhecimento, eu me lembrava da menina que desenhava sozinha no quarto, sonhando com um futuro em que fosse vista. Agora, não apenas era vista, era admirada. Mas mais do que o reconhecimento externo, foi a paz interna que me transformou. Eu percebi que minha vitória não estava em destruí-los, mas em me libertar deles. Durante anos, esperei pelo olhar de aprovação que nunca veio. Naquela noite, ao entregar o presente, entendi que não precisava mais. A aprovação que sempre busquei já estava dentro de mim, desde o momento em que decidi não desistir. Hoje, quando olho pela janela do meu escritório, vejo a cidade iluminada e sinto um orgulho silencioso. Não pelo que provei a eles, mas pelo que provei a mim mesma. Helena vive presa ao espelho, tentando se recompor. Alfredo aprendeu o peso do silêncio que um dia me impôs. Roberto experimenta a solidão de não ser mais o centro de tudo. Cada um colhe o que plantou. E eu? Eu sigo em frente. Sou a prova de que até a filha invisível pode se tornar impossível de ignorar. O passado não me define mais. O presente foi revelado. E o futuro é só meu. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!